Muito bom dia, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Hoje é terça-feira, 6 de outubro de 2020. Você está em mais um episódio do Pensa Comigo Podcast. É uma honra, uma satisfação, é um imenso prazer ter aqui a sua audiência, a sua paciência, desde já. Gostaria de pedir de coração mesmo que você se inscreva aí no canal, para que você siga aí no Spotify, também divulgue para os seus amigos. Isso é uma iniciativa minha, este podcast é uma iniciativa minha, e desde que eu sou criança, sou invocado com rádio. Toda criança tem uma invocação, né? A molecadinha é mais invocada com desenhar, a outra gosta mais de cantar ou de jogos de tabuleiro, outros sempre gostavam mais de esportes, né? De skate, futebol, bicicleta, outros eram mais invocados com instrumentos musicais, com violão. Eu sempre fui mais voltado ao rádio. É lógico que quando eu era criança eu jogava bola, andava de bike, brincava de esconde-esconde, subia em árvores, subia no telhado de casa. Eu tive uma infância bem servida no que se refere a brincadeiras. Minhas primas sempre me incentivavam a leitura, sempre me incentivavam. Meu avô me ensinou a fazer conta de matemática no papel e depois me ensinou a fazer de cabeça também. Eu entrei na escola, no primário, sabendo ler e escrever, e a professora tinha uma lousa gigante, que metade da lousa ela fazia letra formal, e outra metade ela fazia aquela letra desenhada, acho que é cursiva, eu acho que é isso, sei lá. Pra mim, numa turma de 15 alunos, só eu sabia escrever de letra redonda, letra desenhada. Mas no que se refere ao que eu era invocado mesmo, que eu era apegado, era rádio. Eu ia para a escola ao meio-dia, mas toda manhã, das 9 às 11, existia um programa popular sertanejo, onde o radialista chamado Preto Velho fazia uns concursos lá, brincadeiras, charadas, né? E quem adivinhasse levaria um prêmio. E a vida inteira eu aprendi a ligar no programa dele, só que eu não tinha paciência de esperar ser atendido. Então eu ligava, ficava uns 5 minutos na linha. Aí quando era quase a minha vez, eu desligava, porque eu não tinha paciência. Até que no primeiro mês, a conta de telefone, que era antigo, era linha. Você tinha que pagar por uma linha telefônica. Veio caro pra caralho, veio absurdo de cara a conta. E eu lembro que minha mãe ficou muito puta comigo. Ela sabia que era eu, porque só tinha eu na casa usando o telefone praticamente. Que éramos eu e ela. E aí eu tive que falar, né? Falei, mãe, eu ligo no programa, eles não me atendem. E aí eu desligava. Aí uma vez ela me ensinou, falou, não, você não precisa desligar, você tem que ficar na linha até eles te atenderem. Porque se você desligar, vai gastar do mesmo jeito, mas pelo menos se você for atendido, pelo menos você vai ter participado. E aí eu aprendi a participar do rádio, ganhava uns temperos, ganhava café, essas coisas de casa. E o que acontecia? Desde então eu comecei a brincar de radialista. Eu pegava um desodorante Rolon da minha mãe, colocava na minha mesinha, um rádio da minha irmã, aqueles rádios bem grandes, que ela pintou um alto-falante de verde e outro alto-falante ela pintou de rosa e desenhou um coração. E ela tinha uns CDs do Leonardo, do João Bosco e Vinícius, quando eles estavam começando a carreira. Tinha CD do Zezé de Camargo e Luciano. E eu tinha uma cadernetinha, papel e caneta. Minha mãe tinha uma calculadora velha.
Então eu fazia de conta que a calculadora era o telefone, que o desodorante Rolon era o microfone. E aí eu brincava, eu fazia de conta que eu tava atendendo os ouvintes, e aí eu colocava os CDs pra tocar no rádio da minha irmã. Eu passava horas ali da parte da manhã brincando de radialista, brincando de atender pessoas. Pra mim aquilo era uma fantasia genial. Também eu gostava muito de brincar como se eu fosse caminhoneiro, como se eu fosse motorista de ônibus. Eu me sentava no sofá da sala e fazia de conta que eu era caminhoneiro mesmo, sabe? Puxava o cinto de segurança, olhava um mapa, porque o meu padrinho, que é meu tio, irmão do meu pai, ele era caminhoneiro, mas antes ele também foi piloto de avião, daqueles ultraleves, de pequenas cargas. E aí, quando ele parou de mexer com isso, ele me deu um mapa gigante do Brasil, um mapa de 2 metros por 2 metros. E aí eu abri aquele mapa e fazia de conta que eu ia de uma cidade até a outra. E imaginava então as rodovias, trocava marcha, fazia de conta que tinha também um rádio amador no caminhão, e naquilo eu ia brincando, ia viajando. Ficava 2, 3 horas sentado no sofá brincando, como se eu fosse caminhoneiro. E aí eu chegava no meu destino, dormia, eu despachava a carga, era sensacional. Depois eu ia brincar de radialista. Minha imaginação quando eu era criança era sensacional. Eu brincava também como se eu estivesse fazendo as rodovias que o meu caminhão ia passar, sabe? Aí eu pegava uma enxada, se eu estivesse na fazenda lá onde meu pai trabalhava, quando eu ia de férias, ou se eu estivesse em casa, eu pegava fita branca e eu desenrolava a fita tudo no chão, fazia curvas e fazia rotatórias, não sei mais o que. Aí eu tinha uns caminhõezinhos de brinquedo que eu passava pela minha rodovia ali. E quando eu tava no sítio onde meu pai trabalhava, ele tinha feito uma carriola pra mim. Ele era muito engenheiro. Ele fez uma carriola pra mim com várias madeiras que existiam lá, uns parafusos, e fez pra eu brincar. Eu pegava a enxada, ia arrastando ela pela areia do quintal, como se fosse a rodovia. Aí eu vinha com o meu caminhão, enchi de tranqueira lá, enchi de fruta, de pedaço de coisa. E ia puxando o meu caminhãozinho assim, ao redor do quintal, fazendo de conta que eu era um entregador, que eu era um motorista. Eu sempre, a vida inteira, tive esse apego por rádio e por estrada. Tanto por isso, aí minha mãe me deu um mapa da cidade e eu comecei a decorar todas as ruas da cidade. Eu sabia onde era a rua da minha casa, isso com 10 anos. Eu sabia onde era a rua da minha casa e sabia também como eu faria para chegar na casa da minha madrinha, ou desse tio meu, desse padrinho meu. Minha mãe me falava, eles moram em tal rua. Aí eu olhava no mapa da cidade, assim, e apontava com o dedo, né, qual ia ser o trajeto pra gente chegar lá. E também comecei a desenhar o mapa da cidade no meu caderno, mas sem olhar o mapa, sabe? Só de imaginar. Eu conseguia fazer perfeitamente as escalas, os nomes das ruas. Porra, era muito massa ser criança. E parece que essa pandemia, esse tempo de ficar em casa, meio que ressuscitou alguns resquícios da minha infância. Tipo, não querer tomar banho, mexer com rádio. Tanto que eu comecei a gravar esse podcast, como sempre, para falar da minha vida, para encher o saco das coisas. E também para recordar certas partes da minha infância que acabaram ficando esquecidas. Ontem, por exemplo, eu estive na casa do meu avô. O meu avô mora numa edícula, mas a casa da frente é dele.
E como ele é muito velho, ele não quer mudar para a casa da frente porque tem muito degrau lá. E a visão dele já não é das melhores. Mas o que acontece? Aí eu entrei naquela casa que tem poucos móveis lá. Achei um álbum de fotografias de quando os meus pais se casaram. Um álbum de quando eu era neném. Achei lá também uns brinquedos que eu tinha, umas revistas que eu colecionava. Que eu gostava muito de ler, revistas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. Me deu uma nostalgia tão grande. E me deu um aperto no coração tão das memórias. Por mais que por alguns minutos eu esteve naquele ambiente onde eu cresci, aquilo não vai voltar mais. E eu tenho uma vontade tão grande de reviver aquele passado, aquela coisa gostosa, sabe? Que não vai ter mais como. O que me resta é vir aqui falar o que acontecia. Mesmo que só esteja eu ouvindo depois, mas o que me resta é isso, é falar como eram as coisas, é narrar, talvez para mim mesmo, como era a minha infância, o lugar onde eu morava, as coisas que eu brincava, a rotina. E foi muito louco ter ido lá na casa do meu avô e entrado na casa onde eu morei. Os cômodos, a maneira que os móveis ficam posicionados, os álbuns de fotos que eu achei antigos, cara, da época dos meus pais se casando em 83. É muito louco. É muito louco porque parece que eu fazia parte daquela época. Parece que eu era alguém antes de eu nascer. Eu olhava aquelas fotos, aqueles retratos, eu me sentia parte daquele mundo, sabe? Uma sensação estranha de que não era pra eu não era pra eu ter essa idade, de que era pra eu ser mais velho. Sei lá, sabe? E foi me dando uma nostalgia, ao mesmo tempo que me dava um aperto no peito, de que eu nunca mais vou viver aquela situação, mas também me dava uma sensação boa, de que aquilo foi muito prazeroso, mesmo sem eu ter vivido aquilo, mas eu olhando aquelas monte de fotos antigas, minha neném, ou dos meus pais se casando, ou do meu pai e minha irmã lá no sítio. E era muito raro tirar foto naquela época, né? Álbum de foto de casamento era caríssimo. Para você fazer uma foto boa e revelar ela, né? Sair numa qualidade muito boa, o papel da foto também. E me dá uma sensação gostosa olhar para aquilo, ao mesmo tempo que aquilo me lembra a minha infância e me dá uma tristeza de que eu não vou voltar mais àquilo. E então, tá vivendo nesse período em que a gente supostamente tem que ficar em casa, que os nossos compromissos, a nossa rotina normal seja adiada ou seja interrompida, me faz voltar nesse universo de criança. Por isso que eu entendo as músicas sertanejas antigas, os sertanejos caipiras, quando o cantor narra, né, quando ele morava lá na roça, que ele tem saudade da roça, que ele não gosta de morar na cidade. Ou então quando ele narrava uma cena onde ele entrava na casa antiga dele e encontrava fotografias, encontrava o carro de boi da fazenda, encontrava a cerca, a porteira da fazenda, que tudo aquilo era marcante pro cara que tá cantando a música, né, pro lírico. E eu me senti numa música sertaneja, me senti num sertanejo caipira, onde o eu lírico tá voltando por um breve momento, ele se sente parte daquilo novamente, de uma maneira que sair dali para voltar para a realidade dói pra caramba. E meio que ele não se sente preso àquilo, mas ele se sente a parte, sabe? Como se ele nunca devesse ter crescido, como se ele nunca devesse ter contraído outras obrigações, como se ele nunca devesse ter saído daquele ambiente. E eu lembro com muito carinho da minha época de criança em relação
ao fato de eu ser criança, entendeu? E brincar como criança, e pensar, de falar e agir como criança, sabe? Embora, desde então, muitas coisas houvessem acontecido para eu não ser estimulado a ser homem mesmo, sabe? Ter uma postura de homem, ter as minhas coisas, ter a minha própria personalidade, a minha identidade. Nessa parte, houveram falhas na minha infância, mas eu vou advogar em favor dos meus pais aqui, porque pais não vêm com um manual de instrução. Então é natural que hajam falhas na criação da criança, de maneiras infelizmente irreversíveis. Mas no que se refere, no que tange a minha desenvoltura enquanto criança, foi do caralho. Minha infância foi foda. Tá me dando fome, meu estômago tá doendo já. Agora são 11 horas da manhã aqui, mas eu fiz uma refeição, eram 7h30. E eu já tô ficando com fome, como se eu tivesse há 2 dias sem comer, sabe? Meu estômago tá doendo, minha cabeça tá começando a... Minha testa tá começando a suar, meu corpo tá começando a ficar mole. Eu odeio isso. Eu odeio o fato de que se eu pular 2 refeições, é perigoso eu emagrecer meio quilo em um dia. Cara, eu odeio ter um metabolismo tão acelerado que eu não posso ficar 3 horas sem comer. E... Por exemplo, quando eu era criança, agora são 11 horas da manhã, quando eu era criança, essas horas eu já estaria almoçando. Eu estaria almoçando para ir para a escola 12h30. Um dos meus maiores prazeres na escola era conseguir chegar meia hora antes da aula. Mas o que acontecia? Até os meus 8 anos, 9 anos, eram meus pais que me levavam para a escola. Então eu queria às vezes ir 12h15, 12h20. Eles não deixavam. Eles me levavam 12h25. Eu ficava puto da cara com isso. Eu queria porque queria chegar meia hora mais cedo. E nos 3 anos, 4 anos que os meus pais me levavam para a escola ainda, até os 9, o que acontecia era o seguinte: houveram só 2 oportunidades em que eu consegui dar um migué neles, em que eu consegui inventar uma história de que a aula ia começar meio-dia. Eu tive uma criatividade, eu tive uma persuasão do caralho ali pra conseguir convencer meus pais, falar: pai, mãe, essa aula meio-dia hoje, porque tem umas coisas atrasadas, e aí é pra chegar lá meio-dia. E nessa época eu já podia ir sozinho pra escola. Nos meus 9 anos eu conseguia já ir sozinho, e era 2 quarteirões de distância, não era longe. Porém eu era muito pequeno, né? Então meus pais tinham receio. Aí teve uma vez que eu já podia ir sozinho, então eu consegui dar esses 2 migués 2 vezes. Cheguei lá meio-dia para uma aula que ia começar 12h30. Só estávamos eu e mais 2 colegas de sala. E para nossa alegria, numa dessas vezes, tinha uma bola de futsal dando sopa na quadra. E nós ficamos meia hora antes da aula jogando bola, sabe, chutando a gol, driblando, brincando. Foram as meia horas mais felizes da minha vida naquela escola. Foi antes da aula que a gente chegou ensopado para a sala de aula. Mas eu nunca esqueço desses dias, a gente chutando a gol, brincando, zoando. E era uma pena porque passou muito rápido. Aquela meia hora passou muito rápido. E não tinha o que fazer. Depois a gente teve que entrar pra aula. E é muito louco porque a vida adulta vai chegando, a puberdade, as obrigações vão chegando e não tem muito o que fazer. Não tem pra onde você correr quando o bicho pega. Quando começa a nascer pelos na cara, quando sua voz começa a engrossar, quando o teu corpo começa a crescer para cima, quando os teus tios, os seus avós já falam: olha como ele cresceu, já tá um menino homem já,
já pode pegar no cabo da enxada, já pode casar, já pode arrumar namorada. E assim, é uma brincadeira inocente que se faz, que se submete a uma criança, né? Ah, e as namoradas aí, guri? Mas a inocência dessa brincadeira está... ela esconde uma realidade. Ela esconde um resquício de que quando nós vivíamos nas cavernas, por exemplo, a menina quando menstruava e o rapaz quando já parecia homem, querendo ou não, eles já estavam prontos sim para ter filhos. Isso é muito louco e a gente carrega esses resquícios na forma de brincadeira, na forma de piada, na forma de tirar sarro da criança, né? Ah, já tá engrossando a voz, já pode arrumar namorada. Aí a menina, você já tá virando mulher, já pode procurar um namorado, já pode casar daqui 5 cadeiras de adulto. Que é inocente na hora, que a criança não leva na brincadeira, né? A gente fica puto, a gente fala, ah, não, tá louco, não vou namorar não vou casar não, não sei o quê. E os adultos ficam dando risada e se divertindo, mas que tem um fundo de resquício da Idade da Pedra, inexplicável. E aí quando a gente começa a pensar um pouquinho por que eles ficavam brincando com a gente assim, que quando a gente vira adulto a gente brinca da mesma forma com os primos mais novos, ou no caso eu falo brincando pra minha sobrinha, né, que ela só vai namorar quando ela tiver 18 anos e eu deixar. Aí hoje em dia, se a gente parar um pouquinho pra pensar por que a gente brinca com isso, cara, a gente vê que a gente não tem alternativa mesmo, a não ser assumir a nossa vida adulta, mesmo sem querer. E dói, tá? E dói crescer. E dói. Sabe quando que foi a última vez que você brincou com seus amigos? A última vez que você jogou bola na rua? Que você pisou descalço na rua? Que você saiu pra pedalar à vontade? Sei lá, que você brincou pela última vez. Brincou mesmo, de espalhar os brinquedos, de sair e de voltar pra casa cansado pra caramba, ter que guardar os brinquedos, tomar banho. E, sabe? Quando foi a última vez que você pôde se chamar de criança ou de adolescente, que você pôde brincar despreocupado, de que você não precisaria acordar cedo no outro dia para trabalhar, ou de que você não precisaria se preocupar com contas para pagar, por mais básicas que sejam. E eu não consigo mais lembrar quando foi a última vez que eu bati uma bola na rua, despretensiosamente, sem a mínima preocupação de que no outro dia eu teria aula cedo, de que eu teria que trabalhar, que eu teria que mexer com autoescola, documentação, burocracia. Eu não me lembro. Eu posso chutar que eu joguei bola brincando a última vez com 17 anos em dezembro de 2016. Mas é um palpite. É um palpite, eu não tenho a mínima certeza disso, mas eu creio que foi nas minhas férias do ensino médio. Mas nessas épocas de férias do ensino médio, eu já estava me preocupando, eu já estava me preparando com a nota do Enem. Então, de certa forma, eu não brinquei despretensiosamente. O contexto daquela brincadeira, de a gente sair para ir jogar bola numa quadra da ABB, foi as férias do último ano do ensino médio, onde a gente estava se preparando para abrir o SISU. Portanto, não foi tão despretensiosamente assim. Então, se eu tiver que buscar mais a fundo, eu não sei dizer. Eu tenho palpites de que foi lá nos meus 16, 17 anos que eu brinquei, que eu era criança, sei lá, ainda. E não tinha que me preocupar. E ter voltado lá onde meu avô mora, na casa onde eu morei, me jogou de novo naquele túnel do tempo. Sabe, eu tava indo pra frente, eu tava tocando minha vida, tô cuidando de fazer um RG novo agora pra dar entrada na habilitação. Tô cuidando da fatura do meu cartão, que vence agora dia... Tô cuidando de sempre manter a moto do meu pai
sempre em dia, reguladinha, pra não dar problema. Mas de ter ido conversar com meu avô, porque ele tava passando mal esses dias, ele não tava tomando água direito. De ter ido conversar com ele, eu tive a feliz ideia de entrar na casa. E parece que todo o caminho que eu tava trilhando pra frente na vida, parece que alguma coisa me desviou, sabe? Me segurou assim e me jogou para dentro de um túnel do tempo, onde eu recordei cada lugar, cada cômodo daquela casa, cada... Eu fui na sala da casa e recordei, o que tinha aqui, qual eram os móveis que tinham. Aí eu fui no quarto que eu morava, que ele é dividido em duas, tem uma parede assim com um vão, um espaço além da porta. Eu fui na sala da minha casa onde o meu pai de sangue morreu. E eu me lembro bem do lugar onde ele passou mal e do canto da sala onde ele morreu mesmo. E depois eu fui descendo assim pelos cômodos, a sala onde eu deixava meu computador, o filtro de linha da internet, o cabo da antena via rádio estava lá ainda. E desci pela cozinha, olhei pra ela, puta que cozinha pequena, cara. Que loucura. Aí fui pro lado de uma despensa onde tem um armário de madeira com alguns talheres e pratos guardados. Desci mais um pouco, fui para uma outra despensa que era um quarto de despejo todo zoado, que tinha umas tranqueiras velhas, e lá eu achei os álbuns. Os álbuns de fotos de quando eu era neném, de quando eu tava no berço. Achei uma foto onde estávamos eu e meu irmão gêmeo deitados num colchão no chão. Fotos de batizado, um monte de coisas. E aquele túnel ali tava tão aconchegante eu estar naquele túnel, sabe? Não tava apertado, não tava mal iluminado. Parecia que o cheiro daquele túnel do tempo onde eu me encontrava era bom. Que eu queria morar ali para sempre. Eu queria não ter que voltar pro tortuoso caminho das pedras e sinuoso e íngreme, que é tocar uma vida adulta, que é responder por si, que é não poder falar bobagem inocentemente, que é não depender assim, né? Que é não se preocupar com contas no final do mês, porque era tudo barato, era tudo fácil. Queria comer alguma coisinha diferente, tinha à vontade. Não tão à vontade, mas tinha, né? Que loucura que é entrar nesse ambiente nostálgico que são os lugares onde a gente morou na infância. E até se não fosse a quarentena, eu não teria tido essa oportunidade de explorar aquela casa, cara. Uma casa simples, de alvenaria, um telhado de Eternite, as paredes brancas, as portas dos quartos de madeira maciça, que não tinham tranca, mas tinha uma corrente presa num prego, e no batente da porta tinha outro prego que você prendia a corrente. Então você só trancava ela por fora, o quarto. Inclusive eu já fiquei de castigo algumas vezes quando fazia muita bagunça. Meus pais me trancavam lá por 5, 10 minutos. Era educativo, eu aprendi a não gritar com eles, não fazer falta de educação na frente dos outros, sendo trancado por 5, 10 minutos no meu quarto. E eu me lembro com um carinho tão grande, cara, de como era gostoso ser criança. E quando eu era criança eu fazia planos, né? Não, porque quando eu tiver 18 anos eu vou ter minhas coisas, eu vou ter meu dinheiro, eu vou trabalhar, eu vou isso e aquilo, eu vou ter um carro, eu vou ter uma casa. Tão inocente, tão juvenil.
E talvez fosse possível, na verdade, se eu tivesse recebido as ferramentas corretas quando era criança, os conhecimentos corretos, talvez na verdade até fosse possível sim, já com 18, 20 anos, eu ter um corpo malhado, um corpo sarado, tal, ter uma grana boa guardada para não passar dificuldades. Mas aí já não era muito meu departamento, né? Aí eu tinha que receber essas informações, esses ensinamentos. Como a inocência de uma criança é uma coisa sem comparação, né, bicho? E eu fico feliz porque eu consigo falar por meia hora da minha infância e eu ainda esqueço muitos detalhes. Tem muitos e muitos detalhes que talvez eu lembre, mas que não tenha contexto para incluir aqui. E aí se eu falar vai ficar meio sem nexo. Mas era gostoso, era bom viver aquilo. E no final, nós adultos só trabalhamos para não ter preocupação. Nós trabalhamos, na verdade, para nos livrarmos das preocupações, que são contas para pagar, filhos para criar, chefe para dar satisfação, ou então professor, faculdade para fazer trabalho, para, sei lá, enfim. Hoje em dia nós só trabalhamos para nos livrarmos das preocupações e termos ali alguns minutos, alguns dias de folga para nos divertir como se nós ainda fôssemos crianças. Sabe? Para bater uma bola, nadar, correr, pedalar, tomar uma cerveja. Se no contexto de criança seria a gente tomar um guaraná, tomar um suco, sair para comer alguma coisa. Então nós somos crianças. Nós somos crianças obrigadas a crescer. E não há nada que nós possamos fazer contra isso. A natureza, ela é impiedosa, ela não falha, ela é implacável. Nada consegue impedir a natureza de nos tornarmos adultos, de nos tornar em adultos. Que loucura, né? Que loucura. Ter que repensar as coisas, ter que relembrar das coisas que nós fizemos pela última vez. A última vez em que nós nos despedimos e marcamos, vamos jogar bola tal dia, aparece aqui em casa, ou não, eu vou na tua casa tal dia, ou vai ter aniversário do fulano, você vai? Eu vou, tá? E talvez a gente foi naquele aniversário do fulano pela última vez, brincamos pela última vez e falamos, não, então semana que vem eu vou na tua casa, pode ser? Pode ser. E essa essa ida na casa do fulano nunca aconteceu. E a gente nem se lembrou, a gente falou, não deu pra ir hoje, mas eu vou tal dia. E esse tal dia que a gente remarcou nunca aconteceu. E as coisas foram surgindo e a gente foi crescendo. E nunca mais deu pra repor esse dia que a gente faltou de ir na casa do nosso amigo, do nosso colega, passar uma tarde brincando. Dói crescer, sabe? Dói. Temos 33 minutos de podcast. Eu recomendo fortemente que você vá tomar água, que você se dirija à sua geladeira, à sua torneira, ao seu bebedouro mais próximo. E vá se hidratar, meu querido ouvinte. 34 minutos. E a loucura disso tudo só vai aumentando. Porque cada um desses amigos que nós combinamos de nos encontrar na semana que vem, um ir na casa do outro, essas coisas que a gente combinou 12 anos atrás, ou se você for mais novo também, um tempo antes, isso, além disso nunca ter acontecido, além de essa combinação ter sido a última vez que vocês realmente interagiram como crianças, esse teu amigo seguiu um rumo, sabe? Ele fez outros amigos, ele teve contato com outras brincadeiras, com outras experiências, com outras ideias, com outras pessoas. Você também, você seguiu sei lá, cara, teu convívio aí. Você fez outros amigos, eu também. E o teu círculo social, ele vai
Eu não digo se expandindo, mas ele vai se alternando, ele vai se alterando, sabe? Você deixa de ter contato com um certo amigo, conhece outra pessoa, mas aquele teu antigo colega, aquele teu antigo amigo, ele é teu amigo ainda. Só que ele não tá mais na tua onda ali, na tua vibe, no teu ritmo. E você não está no dele. Então vocês param de fazer parte do círculo um do outro, mas a amizade permanece. Isso é muito louco. Eu vou contar aqui, por exemplo. O Marcos Vinícius é um colega. Na época ele era colega, depois nós nos tornamos amigos. Desde a terceira série. E a gente tinha uns 8 anos quando a gente começou a estudar junto. E a gente pegou uma amizade massa pra caramba. A gente brincava no recreio. Nós dois éramos ruins de bola. A gente por último. Nós sempre éramos os últimos a ser escolhidos no futebol. E a gente jogava junto e a gente era ruim. Mas de tanto que a gente se enturmou, a gente jogava bem. De tão entrosados que nós éramos ali no fute, apesar de ruins, nós jogávamos bem. Né? Mas todo mundo tinha 8, 9 anos, então ninguém jogava bem com 8, 9 anos. Tinha uns ali que jogavam menos mal. E aí eu peguei amizade com ele e tudo. A gente começou um ir pra casa do outro, sabe? Final de semana, um dorme na casa do outro, aí as mães fazem amizade. E uma vende coisa pra outra. E fica aquela coisa bem amistosa devido às crianças. Então. E a gente foi crescendo junto, 9, 10, 11. Com 13 anos a gente tava jogando bola na rua e andando de bicicleta. E, sei lá, com 13 anos eu tinha a altura normal de uma criança de 13 anos. Eu devia ter, sei lá, 1,60 m. Sei lá, tô chutando aqui. Então é como se eu tivesse 1,60 m e ele tivesse 1,65 m. Eu tinha, sei lá, uns 40 quilos, ele tinha uns 45, supondo, porque ele era um pouco mais forte que eu. Mas ambos éramos crianças magrelas, pequenas. E aí vou começar a fazer um jiu-jitsu ali, que eu tenho um primo que faz, e é isso aí, cara, vamos fazer lá comigo. E aí, eu poderia ter acompanhado ele no jiu-jitsu, mas eu fiquei dando desculpas pra mim mesmo. Eu dei uma desculpinha lá pra ele, mas na verdade eu tava querendo me enganar. Falei, não, Marquinhos, eu acho que... Porra, cara, é porque eu sou deficiente, isso aí vai me atrapalhar e tal. Falei, não tem nada a ver não, bicho. Lá se você tem essa perna sua zoada aí, ó, você pode usar ela de outros jeitos, você pode se virar com ela, cara. Sabe, o cara tentando me pôr pra cima, tentando me fazer acompanhar ele dando jiu-jitsu. Detalhe, tinha 1,60 m, 45 quilos. Ele tinha 1,65 m e 45 quilos, por exemplo, 50 quilos, sei lá. Tô inventando aqui um peso, mas mais ou menos para poder comparar, entendeu? Para justificar que nós éramos crianças. E ele, não, mas vamos lá no jiu-jitsu, sei que. Eu falei, não quero ir não, cara, tô de boa. Isso com 13 anos. E aí, ele começou a lutar. Hoje, nós temos 21 anos, cara. Eu tenho 21 anos, 1,71 m e 57 quilos. Ele também tem 21 anos, tem quase 1,90 m e já tem, sei lá, uns 80 quilos. Ele não tá gordo, ele tá forte, cara. Cara, um guarda-roupa. Ele é um puta de um macaco, porque ele é negão. Parece aqueles gorila mesmo, de zoológico. O cara é grande. E aí, eu fico feliz pra caralho por ele. Porque além de ter tomado a iniciativa relacionada ao corpo, né, ao esporte, à saúde, ele não só tomou a iniciativa, como ele seguiu nessa coisa aí, tá terminando a faculdade de educação física, vai virar personal trainer, já disputou muitos circuitos de MMA, já ganhou bastante premiações, tem um certo nome na região, sabe? Já morou no Rio de Janeiro, já treinou pra lá e tal. Sabe, o cara insistiu nessa ideia. Entendeu? Eu acho do caralho isso aí. E ao mesmo tempo eu fico frustrado comigo mesmo,
que eu poderia ter seguido a mesma rotina, mesmo ritmo. Não que eu pretendesse ser um lutador de jiu-jitsu, mas que pelo menos no que se referia à minha saúde física, à minha saúde mental, a uma disciplina, a uma autodefesa, a um autoconhecimento do meu corpo, eu pudesse estar em dia comigo mesmo, nesses parâmetros, sabe? Eu fico mal comigo mesmo e olhar, puta, cara, eu podia ter crescido mais, eu podia ter estado mais alto, ser mais forte. Quanta coisa, quanta oportunidade eu poderia ter aproveitado por ser um pouco mais alto, por ser mais forte, entendeu? Por ter uma disciplina um pouco mais controlada, por me alimentar melhor. Não que eu me alimente mal hoje em dia, mas por poder ter escalado melhor esse cardápio, essa rotina, essa pegada aí. E é um exemplo de amigo que seguiu um caminho diferente do meu, mas hoje em dia a gente se fala pelo WhatsApp, quando a gente se vê na rua, a gente conversa pra caralho, vai jogar sinuca, fica sentado tomando tereré. É como se a gente ainda fosse criança, entendeu? Como se aquela nossa infância ainda existisse nos nossos momentos de folga, nos nossos momentos de distração, nas horas em que a gente não tivesse que cumprir compromissos de adulto. Parece que a nossa infância brotasse novamente. É como uma árvore que você não derruba ela a partir da raiz, como se você serrasse ela a uma meia altura ali do tronco, sabe? Você pode até derrubar a grande parte dela, a copa, o tronco dela, mas a altura ali de meio metro de toco, ela fica. E aí qualquer chuvinha que dá já é suficiente para rebrotar ela, entendeu? Aí nasce um brotinho, aí nasce a folha, aí aquela folha vai crescendo por dentro do toco cortado e vai rebrotando ali um toco novo que vai ocupando o espaço que foi cortado. Isso é uma amizade que é retomada nos momentos de folga, nos momentos de despreocupação da vida adulta, que são raros. Isso é muito louco. E para o nosso desespero, esses momentos não vão voltar tão facilmente. Ou se a gente ainda conseguir ter folgas na vida, para meio que reviver partes da infância, não que a gente volte a ser criança, tá? Mas que para a gente ter momentos de distração, como se nós fôssemos criança novamente, a gente vai ter que ralar tanto. Vai ter que quebrar tanta cara, engolir sapo. Para tentar reaver alguns momentos de quando não havia preocupações, obrigações, não tínhamos que ficar dando satisfação só para os nossos pais. E a gente batalha para isso, né? A gente meio que batalha para reviver uma criança que existe dentro da gente em certos momentos. Pode ver que os caras que são mais bitolados com serviço, faculdade, que não tiram tempo para brincar um pouco, sabe? Para se distrair, jogar um bilhar, uma sinuca, jogar um futebol, tomar uma cerveja de boa, sentar para conversar merda sobre o universo, sobre a vida. Esses caras que não fazem isso, cara, ficam mal, ficam doentes, entendeu? Parece que acumula dentro da pessoa uma vontade de reviver um momento, mas se aquelas situações de serviço pra caralho, viagem, chefe, emitir nota fiscal, sonegação de imposto, essas preocupações assim vão comendo ele por dentro, não deixam ele, não devolvem para ele aquela sensação de infância novamente. E por incrível que pareça, nessas 2 horas que eu passei com o meu avô lá na casa dele, eu pude ter essa vivência outra vez. Fico muito feliz por isso mesmo.
Era pra eu ter ido na casa do meu avô hoje, mas eu tive que vir aqui pra casa pra fazer umas obrigações da faculdade. Mas é isso, é isso. Sei lá, o episódio de hoje foi curto, mas eu tava com vontade de abrir o jogo sobre situações de infância. Tem tanta coisa que eu deixo de falar aqui. Às vezes passa um batido, às vezes não tem contexto. Mas enquanto esse podcast estiver de pé, eu, eu gosto de relembrar essas situações. Eu vou nessa. Fiquem todos com Deus. Foi uma satisfação receber você aqui, ter a sua audiência e sua paciência. Se inscreve aí. Joia? E é isso. Um até mais, um até breve. Fui.